Muito boa tarde a todos e a todas. Em nome de Sua Excelência o Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior, iniciamos neste momento as cerimónias que compõem os eventos marcados para o dia de hoje e que ficarão divididos da seguinte forma: apresentação e lançamento da rede Embrapi-USP, apresentação e lançamento do Núcleo USP de Excelência em Ciências e Tecnologias Quânticas, inauguração do acervo relativo ao Museu da Memória da Computação Científica e inauguração do Teatro Virtual de Imersão, localizado neste campus e integrado ao Observatório Dietrich Schill, sob gestão do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, o CDCC. Neste sentido, para compor a mesa de honra destas cerimónias, convido as seguintes autoridades: Sua Excelência o Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Sua Excelência a Vice-Reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Sua Excelência o Prefeito da cidade de São Carlos, Dr. António Donato Neto. Sua Excelência o Diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior. Sua Excelência a Vice-Diretora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professora doutora Ana Paula Ulian de Araújo. Sua Excelência a Diretora do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, CDCC, professora doutora Nelma Regina Cellini Bussolin. Sua Excelência o docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Sua Excelência o docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Guilherme Sipari. O Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, agradece e registra as seguintes presenças nestas cerimónias, contando que, se chegar mais alguma entidade, alguma individualidade, será, entretanto, anunciada. Professor Vinícius Bianchi, professor Senac São Carlos. Professor Dr. Pedro Fadini, pró-reitor de pesquisa, representando a magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos, professora doutora Ana Beatriz. Professor Dr. Adilson de Oliveira, coordenador do Laboratório Aberto de Interatividade da Universidade Federal de São Carlos. Professora Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente da Unidade Regional de Ensino da região de São Carlos. Representando o SESC, Carla Malheiros, representando a diretora Vilma Demarchi. Professor Enéas Salati, diretor técnico e científico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável. Fábio Cardinal Bianco, do Instituto Samuel Murguel Bianco. Dr. Roselei Françoso, vice-prefeito da nossa cidade, a cidade de São Carlos. Marco Aurélio Penteado, secretário adjunto à Ciência e Tecnologia da Prefeitura Municipal de São Carlos. Doutora Paula Knopf, secretária municipal do Desenvolvimento Económico, Ciência e Tecnologia, também da Prefeitura Municipal de São Carlos. Professor Dr. Adanilzo da Silva Simão, pró-reitor adjunto de pós-graduação da Universidade de São Paulo. Professora doutora Ivone Primeirano Mascarenhas, docente e pesquisadora pioneira
do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Professor Dr. André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho, diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo. Professor Dr. João Marcos, diretor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, aqui do nosso campus, em São Carlos, portanto, Universidade de São Paulo. Professor Fernando Fernandes Paiva, vice-diretor do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo. Professora Caline Coutinho, diretora do Instituto de Física da USP. Doutora Ivone Maria Mascarenhas. É um prazer também ter a doutora Ivone Mascarenhas aqui representando a SAPRA. Professor Caetano Taima Júnior, diretor do CISC. Maria Teresa do Prado Gambardella, é presidente da CSEX, do Instituto de Química de São Carlos. Professor Osvaldo Bafa Filho, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Lúcia Panipucci, presidente do... Ao fim e ao cabo, é representando aqui, com alguma saudade, o professor Horácio Carlos Panipucci. António Prígio da Silva Corvelo, diretor do CDCC. Doutora Ivone Mascarenhas já mencionei, e a senhora Silmarie Malimpensa, gerente financeira da Fundação de Apoio à Física e à Química. Professor Dr. Lúcio de Freitas Júnior, da Unidade Embrapi de Inovação em Fármacos, Universidade de São Paulo. Professor Luís Carlos, do CEINFAR, Inovação em Fármacos, outro representante Embrapi. E, por último, o Dr. Silvio Crestana, pesquisador e presidente da Embrapa, aqui presente connosco. A todos os nossos agradecimentos por estarem aqui presentes. Na sequência, então, desta cerimónia, para apresentar e lançar a rede Embrapi USP e o Núcleo USP de Excelência em Ciências e Tecnologias Quânticas, convido a usar a palavra o excelentíssimo docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato. Primeiro é um núcleo de tá. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser o mais rápido possível, que nós vamos mostrar a importância de ter um núcleo de excelência em ciência e tecnologias quânticas, na USP como um todo, e depois a rede USP Embrapi com as suas unidades. Então, eu vou começar aqui. Estou vendo que eu tenho que cuidar aqui da minha apresentação. Opa! Não vai aqui, pô. Já foi. Bom, eu vou falar um pouquinho por que a gente vai montar um núcleo. Primeiro eu queria, aliás, eu tenho que cumprimentar, né, o reitor, a vice-reitora, o prefeito. Vocês vão ter que olhar assim meio de invertido, mas olhar quântico. Isso. Tunela a visão e olha por trás. Muito bem. Então eu vou explicar o que está acontecendo, né? O porquê que é importante essas tecnologias e porquê que a gente cria um núcleo de excelência que combina vários laboratórios da Universidade de São Paulo para atuar sobre isso. Bom, primeiro, tecnologias quânticas está já no seu bolso faz muito tempo. Já há décadas a gente vem utilizando conceitos quânticos em muitas coisas que a gente faz. Aqui eu coloquei alguns elementos, aliás, isso aqui é tirado da internet, né? Então, tudo isso que você está vendo aí usa, de alguma maneira, efeitos quânticos de uma forma ou de outra. Então, precisa de conhecimento quântico para desenvolver tudo isso que foi, desde os transistores até do laser, que hoje é utilizado em todo lugar, ressonância magnética e muitos outros. Então, a tecnologia quântica, nós não estamos inventando, ela já existe, está aí, já é rotina no nosso dia a dia. Só que ela está, como a gente diz, behind the scenes, ela está nos bastidores. Você não consegue enxergar essa tecnologia, os efeitos quânticos que ela está produzindo diretamente. Mas agora a gente evoluiu tanto o nosso conhecimento, que a gente chegou no ponto
que diretamente os efeitos quânticos estão lá, não atrás das cenas, mas eles são a cena. E as novas tecnologias quânticas, que a gente escuta na mídia, em todo lugar, é baseado em 3 pilares, que são os sensores quânticos, capazes de detectar moléculas, detectar doenças, detectar mudanças de uma precisão incrível, detectar que o lençol freático de uma cidade está diminuindo, ou de uma região, ou de uma nação, e assim por diante. Comunicação quântica, né? Nós estamos vivendo um momento de incertezas nas comunicações, então, com a comunicação, preparando a luz da forma, nos seus estados quânticos, que a gente chama, é de maior segurança possível e permite transmitir mais informação por segundo. E, finalmente, o computador quântico. Eu sei que o nosso computador ainda é bom, né? Mas tem coisas que ele já não faz. E com os chamados qubits, com a maneira de processar e de armazenar, utilizando fenômenos quânticos, isso deve mudar completamente. Se você olhar aqui, sensoriamento, comunicação e computação é a base da sociedade moderna. Então, e isso está evoluindo. Então, nós não podemos ficar de fora, não é? E o Brasil, obviamente, está tentando se mobilizar, e a Universidade de São Paulo, que é o maior complexo científico do país, também já está se mobilizando. Essa iniciativa é uma que está indo no caminho de fortalecer, né? Mas já existem outras nos seus vários departamentos. Esses são os pilares, mas não para por aí. As tecnologias quânticas estão realmente invadindo absolutamente tudo. Os relógios atômicos é um exemplo de tecnologia quântica, né? E nós temos a honra de sediar aqui em São Carlos o único relógio atômico construído na América Latina, né? Aliás, no Hemisfério Sul agora parece que a Austrália tem um, construído por eles, né? E os simuladores quânticos, as aplicações nas ciências da vida, a agricultura, que para nós é tão importante, e muito mais. Então, tudo isso precisa de conhecimento de científico. Você não vai imaginar que um engenheiro que nunca aprendeu nada de quântica vai sair e falar, bom, eu vou cuidar agora do novo computador quântico. Não vai acontecer. Então, a ciência é extremamente importante, e a conjugação dela com as aplicações é o que vai fazer as coisas acontecerem. Aqui eu estou dando exemplo de coisas que estão acontecendo, que são os chamados simuladores quânticos. Nós vamos poder entender coisas que a gente nunca entendeu antes, porque nós não conhecemos ainda a forma de resolver os problemas. Tá certo? Então, alguns exemplos estão aí. Eu coloquei um que está sendo feito, é plano aqui de São Carlos, junto com os Estados Unidos, que é construir um microscópio que trabalha com chamada correlação quântica, correlação de segunda ordem, que ela vai ser capaz de saber como que determinadas moléculas estão se programando para se arranjar dentro de uma célula ou ou ao redor de uma bactéria, ou num vírus, ou alguma coisa desse tipo. Então, é uma tecnologia que deverá realmente desenvolver muita coisa. Há 2 anos atrás, nós realizamos um encontro na Academia do Vaticano, onde discutimos como que está esse estado, né? Porque há preocupações por trás disso. Não é só desenvolver a tecnologia. Os cientistas estão preocupados. Isso vai criar um gap ainda maior nas sociedades? Nós temos gente suficiente para isso? E eu botei essa transparência, eu não tenho aqui o pointer, acho que ele levou embora o pointer. Ah, está aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Porque o rapaz que ganhou o prêmio Nobel ontem, ele está ali no fundo. O De Martini, da Universidade de Califórnia, estava lá. O nosso pró-reitor está ali do lado, o Paulo, e muitos outros. Tem 4 prêmios Nobel escondidos por aí, e várias pessoas aqui de São Carlos. E o que aliás, a Academia do Vaticano é a academia de ciência do mundo que mais teve membros fundadores da mecânica quântica. Eu mencionei, para quem é físico, alguns nomes, né? Niels Bohr, Louis de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Dirac, que também foi membro, e assim por diante. Então, é uma academia que está interessada em saber o que vai acontecer. E eu tenho um relatório pronto, vai sair um livro, porque o CEO da Google, estava todo mundo lá, da IBM, interessado nas partes da tecnologia quântica.
E aí existe uma reflexão sobre as lições que a gente aprendeu do passado. O pessoal não acreditava na mecânica quântica no início, nem o nosso grande Einstein acreditava no princípio, e aí se acostumou com a ideia, entendeu. Então nós temos que aprender no passado. As pessoas têm que entender o que é que está sendo proposto, tá certo? O status atual, essas coisas não vão, elas estão acontecendo, é irreversível, né? Eu acabei de voltar de um summit de computação quântica, onde já eles estão avançando de tal maneira que eles estão querendo antecipar quando teremos o primeiro computador quântico operacional. E o potencial que tudo isso significa. Estou passando bem rápido. E quem quiser, a gente pode mandar por e-mail, não apenas o relatório completo, que foi gerado por 78 cientistas que estavam reunidos na academia, como o livro, né, assim que sair, porque o Vaticano ele distribui gratuitamente os livros. Quais são as perspectivas do futuro? Obviamente são enormes. O computador quântico ainda tem problema. O pessoal da matemática e computação, né, ele não vai nascer amanhã de manhã. Tem problemas de erro a ser resolvido, tem um monte de problema, mas a solução está avançando rapidamente. E qual o impacto que isso vai ter na sociedade? Tá certo? O que isso vai causar no ambiente? Quanto que isso vai ajudar os problemas realmente desafiadores da sociedade, como é o caso de sustentabilidade, problema do clima e assim por diante? E o mais importante, né, o que a ciência pode recomendar? Será que nós temos que só olhar o que vamos desenvolver? Ou uma instituição como a Universidade de São Paulo também tem que estar preocupado com educação, equidade, benefício público, segurança, governança e a colaboração global. Nós estamos um pouco atrasados, embora a nossa ciência está ótima, mas todo mundo agora descobriu o que é o consórcio. A gente tem que se organizar para colaborar com os outros. E é por isso que a gente está criando um núcleo. O núcleo, ele não vai ser um laboratório, é um conjunto de laboratórios que vai cooperar. Existe um fundo que foi fornecido pela universidade para a gente poder se organizar, para a gente poder alimentar algum lugar que está fraco, trazer os colaboradores internacionais e realmente ter uma participação importante em toda essa tecnologia. E desenvolver aqui coisas que nós podemos desenvolver, que nós já estamos muito perto. Tem muita coisa que a gente já está desenvolvendo, né? Algumas coisas em sensores, em interferômetro, em relógios atômicos, em comunicação quântica, nós temos laboratórios que são importantes. Então, nós fizemos esse núcleo, mandamos para toda a universidade, quem tem interesse, recebemos quase 60 retornos de formulário, baseado no que cada pesquisador disse, reitor, é que nós escolhemos os membros que vão ser chamados membros formadores, que são laboratórios que estão atuando realmente já nessas áreas. E aí está listado os laboratórios e as suas instituições que vão atuar diretamente no núcleo. Mas nós temos uma lista grande de pessoas que não são os fundadores, não vão estar dentro do núcleo, mas serão os membros associados ao núcleo, serão chamados e vamos participar todo mundo em conjunto. Tá certo? Então, a função desse núcleo, nós já temos a participação firmada com dois importantes atores no cenário internacional. Um é o Chris Monroe. Chris Monroe é o fundador da primeira empresa e a mais valiosa, que é a IonQ, que vale hoje 2 bilhões de dólares, segundo o pessoal, né? Precisa ver se tem alguém que compra, mas é o que eles dizem que vale no mercado. E ele vai colaborar, vai receber, vai participar nas decisões. E como íons é importante aqui, nós acabamos de montar um laboratório de íons, nós estamos também colaborando com um dos importantes pesquisadores da Universidade do Rice, para poder colaborar, para que a gente avance o mais rapidamente possível. O núcleo, agora que está sendo formado, ele vai se reunir, nós vamos decidir as atividades todas que vamos fazer,
mas nós temos que nos organizar. Nós temos que ver que laboratórios precisam de mais apoio, qual que já está bem formado, como trazer colaboração e como preparar um grande projeto para a Universidade de São Paulo. Segundo o Paulo, nós já temos muito andado, já foi organizado muita coisa, o Paulo no Sensvag, que um dos laboratórios é o dele. Então, com isso, a gente agora vai ter um núcleo que opera em conjunto dentro da Universidade de São Paulo, realizando, além dos 3 pilares, realizando as aplicações em ciências da vida, realizando aplicações na agricultura, que é extremamente importante, tá certo? E realizando aplicações também na área de metrologia atômica e metrologia quântica. E nós vamos começar imediatamente as reuniões e vamos organizar tudo isso. Nós estávamos negociando, com o apoio da reitoria da Universidade de São Paulo, um programa com o BID, exatamente para isso, mas devido a essas, vamos dizer assim, movimentos políticos, as ações do BID para a América Latina foram suspensas, vão ser renegociadas, não foram retiradas, mas vão voltar à negociação. E aí, quem sabe, isso vai ser um grande apoio para a gente, para poder conectar com o resto do mundo. Então, esse, reitor, é o núcleo de excelência que nós montamos, e com ele nós vamos nos organizar para preparar os grandes pacotes de projeto que serão oferecidos a financiadores, porque a Universidade de São Paulo, ela tem uma infraestrutura que é quase completa nessa área, né? Nós temos pesquisadores, tanto teoria quanto experimental, em várias áreas, desde desenho de moléculas até realmente comunicação quântica e computação quântica. Nós temos muito a parte de teoria, nós temos que investir um pouco na parte do hardware, né? E isso é o que nós estamos fazendo atualmente para ter capacidade e competência, se for necessário, a gente atuar nesses desenvolvimentos. Não quer dizer que nós vamos montar aqui uma fábrica de computador quântico, quer dizer que nós vamos participar como importantes participantes no desenvolvimento dessa tecnologia. E, obviamente, os institutos de física, tanto de São Carlos quanto de São Paulo, acabam sendo os principais, porque eles já estão preparados para atuar nisso. Mas nós temos a participação da engenharia, que é essencial, e de outras áreas, química, e de muitas outras, como vocês viram, de pesquisadores que já estão trabalhando individualmente nessa área. Então, acho que nós temos tudo para que essa iniciativa dê o passo seguinte que a gente precisa na organização. Quer mencionar alguma coisa, reitor? Ou eu termino aqui e depois... Tá bom. Então, agora eu tenho que sair daqui. Bom, agora nós vamos mudar de cenário. Troca de chapéu. Eu vou falar da Embrapi. Todo mundo acho que já sabe o que é a Embrapi, né? Nós estamos falando da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Ela foi formada para poder apoiar o desenvolvimento da inovação. A maneira que funciona o modelo Embrapi é que eles chamam de matching money. A Embrapi dá uma parte, a empresa dá uma parte e a instituição dá uma parte, que é uma parte não em recursos financeiros. Ela dá em infraestrutura, em pessoas e tudo isso. Normalmente é 1/3, 1/3 e 1/3. Tá certo? E nós temos hoje, de primeiro eram 9 unidades, depois passaram a ser 20, depois passaram a ser 40, e agora é quase 100 unidades. E a Universidade de São Paulo, ela tem... Opa, preciso pôr no modo apresentação, né? Ela tem 9 unidades. Alguns representantes das unidades estão aqui. Elas atuam em áreas diferentes, se complementam, né? Coloquei aqui o nome dos coordenadores de cada unidade. Acho que o Vanderlei John está aí, o Lúcio está aí. Muito bem. Então, essas são as unidades que nós temos. E não há dúvida que a Universidade de São Paulo é a maior competência científica do país. De um modo geral, né? Existe, claro, excelentes instituições, mas conjugando infraestrutura e competência geral, é a Universidade de São Paulo. E não somos nós que nos julgamos, né? Todas as pesquisas internacionais julgam a gente e colocam a gente como top da América Latina em prática, em ciência, dessa maneira.
realizar projetos com a Embrapi envolve uma série de coisas, porque o modelo Embrapi, ele exige várias coisas. Aqui estão as especialidades das unidades, tá certo? Mas o modelo Embrapi não é de graça. Ele exige uma certa organização por parte das unidades. E isso nós podemos fazer melhor se a gente se unir. Aqui desconfigurou um pouquinho, eu vou dar um exemplo de como a unidade, eu vou pegar a minha unidade, mas isso funciona para todas. Normalmente as unidades têm equipes, elas têm projetos próprios, porque nós temos alunos fazendo coisa, pesquisadores, a gente gera projetos que a gente oferece para empresas, nós temos projetos que a empresa traz como demanda, e às vezes, nesse bolo todo, nasce startups, que a universidade ainda dá o apoio. Nunca nasceu tanto startup ao redor da Universidade de São Paulo do que com os projetos da Embrapi. Muito bem. A nossa unidade aqui, ela já teve praticamente 100 projetos, 31 em execução, 60 concluídos. Isso resultaram em 40 produtos no mercado colocado. Nós temos equipes que não é da USP, são contratadas pelo programa, e vários laboratórios que tomam conta e realizam os projetos. O investimento feito total, somando todas as partes, nesses últimos praticamente 9 anos que a nossa unidade tem, 8 anos, foram investidos 84 milhões numa unidade. Nós temos 9 unidades. Tem unidade que recebe mais financiamento. O que isso reverteu? Outro dia eu fiz um levantamento. Alguns produtos que a gente lançou no mercado, quanto estão gerando de impostos? Estão gerando mais de 160 milhões de impostos. Isso sem contar as pessoas que nós formamos. Alguns produtos. Porque tem empresa que se nega a dizer quanto fatura com aquele produto, e não é obrigação, não está no contrato, ela não tem que fazer nada. De impostos. Quantos empregos gera? Eu não sei o total, mas as empresas aqui de São Carlos que trabalham com a gente, 1.200 empregos. Então, é uma coisa de importância. A unidade Embrapi, ela vai além de apoio só com as empresas. Ela tem alguns programas relevantes. Ela tem o chamado fundo básico. A nossa unidade aqui recebeu já 2 fundos básicos. Um de oncologia, para tratamento do melanoma, que está sendo realizado em parceria com os Estados Unidos, inclusive, pela facilidade de modelos animais e tudo isso. E um em cardiologia, que vai melhorar a forma de diagnóstico. Mas, além disso, foi lançado recentemente os chamados projetos de alto impacto, com demandas da sociedade. E nós lançamos a plataforma do screening do diabetes. Nós vamos ser capazes de medir a distribuição de vasos. Nossa unidade, junto com a matemática, o ICMC aqui, recebemos. É um projeto de 8 milhões. Os fundos básicos são projetos milionários. E aqui nós não temos que chegar em produto, nós temos que avançar a tecnologia. Só de bolsas que nós damos aqui em São Carlos são mais de 100 bolsas de estudo. Então faz impacto. E as possibilidades internacionais de cooperação. Nós temos uma com a Universidade de Coimbra no programa Eureka europeu. O que nós vamos... o que é a obrigação de cada unidade? Está listado aqui. Ela tem que se preocupar com o desenvolvimento, ela tem que desenvolver sua infraestrutura, ela tem que ter uma gestão autônoma e tem que ser flexível e rápida, ela tem que ter excelência operacional, e isso a Embrapi vem aqui fiscalizar a gente. Nós temos que aprender a entregar o que se promete, nós temos que aprender a justificar mudanças de direção, tem que saber gerir projeto com a empresa. Parcerias de propriedade intelectual. Eu já mostrei um slide lá, que aqui nosso grupo de pesquisa atingiu a 100ª patente registrada. Temos apenas 12 licenciadas, mas muitas delas agora vão estar entrando aí na tecnologia. Tem que ter uma prestação de contas, monitoramento, avaliação. Veja, essas são as unidades que nós temos que formar uma rede, porque não é trivial nós que somos da academia conversar com as empresas.
nós temos que ter coisas em comum. E cada unidade dessa, apesar de ter a sua excelência, por isso que foi escolhida, ela não consegue realizar em tudo as demandas que vêm. Provavelmente, a unidade que está lá em São Paulo, de fármacos, talvez precise uma colaboração em espectroscopia com a nossa, que é de ótica. E assim vai. Então, se a gente forma uma rede, nós não apenas vamos estar colaborando entre a gente, oferecendo aquilo que a gente tem de melhor, como vamos fazer junto algumas coisas que vale a pena. Toda reunião que a gente vai, a gente apresenta a nossa unidade, mas daqui para frente nós vamos apresentar a rede USP. Isso vai melhorar muito a procura, porque tem muita gente que não está interessada nos meus instrumentos, na ótica e tudo isso. Ele está interessado nos fármacos, ou ele está interessado na construção civil do Vanderlei John, ou ele está interessado na inteligência artificial do André, e aí vai. Então, nós temos muito a ganhar fazendo esse agrupamento, como o Senai fez. O Senai tem um número parecido, e eles têm a rede. Então, nós temos que ter a nossa rede. O que a gente... esses são os objetivos da rede, né? Promover a divulgação, ampliar a visibilidade das unidades da USP, cooperação e fortalecimento. Por exemplo, eu de primeiro fazia muito consórcio com Santa Catarina, com o Nordeste. Bom, agora eu tenho o André aqui do meu lado, não é? Eu tenho o Fernando lá em Ribeirão Preto, porque eles querem que se faça projeto com mais de uma unidade, porque sempre o apoio é maior, sempre o rendimento é maior. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que ter um site que, desculpe, reitor, o nosso é muito pobre. Nós temos que ter um site que representa o que nós somos. Porque na hora que vai olhar, vale o seguinte, qual a experiência que esse pessoal tem nesse tema. E nós temos sobrando, em todos os temas das unidades que nós temos. Certo? E temos que fazer os eventos. Eu faço um evento anual aqui. Agora nós vamos fazer um evento conjunto. E aí cada unidade pode fazer o que quiser, porque o primordial dessa rede é que nós vamos respeitar a autonomia de cada unidade. Cada coordenador tem sua maneira de fazer tudo isso. Mas prospecção, divulgação, isso aí vai comum para todo mundo. Pô. Nós temos que dizer o que somos e o que somos capazes. O que nós vamos fazer de imediato? De imediato é a produção de um folder que vocês já receberam, que a gente vai começar a usar em quase todo lugar. As prospecções serão feitas sempre apresentando não uma única unidade, mas a rede. E, obviamente, sendo o tópico daquela unidade, ela vai. Porque, assim, não adianta, o empresário vem, tem gente que vem do Amazonas, gente, marca um horário aqui, eu falo, não, vamos fazer online. Não, eu quero ir aí. Ele quer vir. Bom, já que ele vem, vou apresentar a todo mundo. Não é verdade? Nós temos que elaborar um site Embrapi, com a parte geral e o link para cada unidade, e aí cada um alimenta aí com os seus projetos. Eles querem saber quantos projetos bem-sucedidos você tem. Então, nós temos que fortalecer as unidades que estão fazendo alguns. Tem umas que só vão fazer alguns mesmo, pelo volume que é. Né? Construção civil, você não espera que ele vai ter 350 projetos. Mas instrumentação médica, o meu, vai cair toda hora. Toda semana tem que ter alguma coisa aqui. Muito bem, fortalecer a cooperação, nós vamos pôr um curso de patente que nós já temos, já oferecemos, desde que eu era da agência USP, nós temos um curso online de patentes, porque nós queremos treinar todo técnico que está envolvido na Embrapi para nos ajudar. Porque as patentes contam muito para as empresas e para a própria Embrapi. Nós vamos ter um evento anual com todas as empresas, e a equipe, nós temos um canal agora aberto, nós vamos ter um momento Embrapi. Então, nós vamos começar hoje com o reitor dando um depoimento para ir para o site, e para ir para o canal de TV, e nós vamos ter, mensalmente, vamos lançar ali um programa de meia hora mostrando o progresso das unidades, novos contatos, nova infraestrutura formada, porque a Embrapi agora vai começar a investir nas infraestruturas. Né? Nós temos que lembrar que cada centro de competência são 60 milhões de investimento em equipamentos, em pessoas, em laboratório. Bom,
Então, nós vamos fazer tudo isso de imediato, reitor, e com isso, eu tenho certeza que a gente vai constituir a rede. Não dá para a gente se dedicar mais do que a gente já se dedica. Mas nós acabamos de contratar, com o apoio da reitoria, um funcionário dedicado a uma ou duas unidades em Embrapi. Nós temos aqui o Matheus, levanta a mão, Matheus. O Matheus é o nosso funcionário que veio, e nós vamos pegar os novos funcionários e eles serão o arcabouço para a conexão das unidades e para as atividades da rede. Claro que nós vamos ter que alimentar, não nós, só os coordenadores, todo mundo que faz parte das unidades em Embrapi. Aqui na nossa unidade nós temos um agente de prospecção, que é o Gussin, que está ali, e nós temos uma pessoa dedicada aos convênios e contatos, que é a Gélia, que está ali, levanta a mão, e nós temos a Fundação de Apoio à Física e Química como agente administrativo. Tem alguém da Fundação? Que estão lá. Opa, está todo mundo. Está ali o Cristiano, a Fernanda, muito bem. Então, cada unidade agora vai tentar resolver o problema da outra. Pô, eu estou com dúvida aqui. Eu estou fazendo esse contrato, a demanda é assim. Então, quem tem mais experiência já vai ajudando quem não tem, para a gente criar um corpo de competência que nós já sabemos entregar para a Universidade de São Paulo, para o jurídico e para o administrativo das unidades, a coisa mais digerida possível, para que a gente não tenha vai e vem. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer nessa rede em Embrapi. Essa rede foi aprovada pela Embrapi, ela não é uma união, nós não estamos formando uma única unidade, são 9 unidades independentes que agora têm algumas atividades em conjunto. É isso, seu reitor? Então era isso que a gente queria fazer, né? Aliás, isso não foi uma demanda minha, foi uma demanda do reitor Carlotti, dizendo, pô, nós temos que fazer alguma coisa em conjunto, porque a Universidade de São Paulo, 9 junto é mais do que 9 mais 9, 1 mais 1 mais 1 mais 1, 9 vezes. E é isso que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vanderlei. Eu queria agradecer a presença do Sr. Leandro Severo, secretário municipal de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal de São Carlos, o professor Dr. Paulo Sérgio Lopes de Sousa, vice-prefeito do Campus USP de São Carlos, e o Dr. Silvério Crestana, ele que é consultor na Frente Parlamentar do Empreendedorismo, da ALESP, da Legislativa do Estado de São Paulo, representando aqui, neste evento, o deputado Itamar Borges. Muito obrigado pela presença. Muito bem, seguidamente, para apresentar o Museu da Memória da Computação Científica, convido a usar a palavra o excelentíssimo docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Guilherme Ciparri. Obrigado, bem-vindos todos. É um prazer estar falando aqui para vocês. Eu vou começar essa história com o momento que eu cheguei aqui nesse instituto. Eu fui recebido pelo vice-diretor. O vice-diretor não era um físico, era um engenheiro, trabalhava com computação, e é o professor Ian Slaetz, que é um dos motivos pelo qual a gente tem esse museu. Tá bem ali. Tá? Chegando aqui, eu vim de São Paulo e a gente tem... essas coisas são meio perdidas, né? Eu descobri a influência dele no trabalho da computação. Isso foi um negócio muito importante. Tá? E depois eu descobri que a computação juntava com a instrumentação, juntava com um monte de questões muito importantes aqui, principalmente em São Carlos, tá? Mas no país como um todo. Tá? Só para lembrar vocês, na hora que vocês subirem lá, tem uma foto maravilhosa dele com a professora Ivone Mascarenhas, presente também aqui, o professor Eduardo Inácio Castellano, trabalhando no cristalógrafo, que ele instalou os sistemas e controlava. Tá? Então é um trabalho muito importante. Depois ele participou também da construção do tomógrafo de ressonância magnética, tá? Do falecido professor Horácio Panepucci, que também é um evento muito importante aqui em São Carlos. São fatos muito importantes para a cidade. Essa memória do que a gente tem aqui é muito importante que a gente lembre, e é por isso que a gente resolveu fazer
esse museu assim que eu me tornei presidente da Comissão de Cultura e Extensão. Tá? Então, a gente tem... É muito importante que a gente lembre aqui. Inclusive, a gente tem vários, pelo menos eu vi os nomes, alguns eu não vi, vários ex-alunos do professor que foram figuras muito importantes no ICMC e em outros campos de atuação, tá? Que estão aqui presentes. Tá? Então, isso. E aí, a gente tem o quê? A gente tinha... o professor Ian, quando se aposentou, ele tinha um museu. Tá? Ele tinha uma sala em que ele tinha guardado uma série de equipamentos, legados, que foram decomissionados e que estavam lá guardados. Nesse meio do caminho, esse museu foi movido para um container. Tá certo? E esse container ficou parado por 20 anos. Assim que eu assumi, eu contatei o professor, a gente viu o projeto original dele e a gente resolveu que a gente tinha que trazer esses equipamentos de volta. E por que trazer os equipamentos de volta? Porque é muito importante que as pessoas entendam o alcance da tecnologia, o quanto ela mudou. E também porque uma parte do trabalho da gente é fazer com que as pessoas gostem mais de ciência e tecnologia, tornando isso lúdico, tornando isso agradável, trazendo boas referências. E tudo que eu vejo quando eles visitam as coisas que já foram montadas, os estantes que já tinham sido montados no momento, todo mundo tem alguma experiência afetiva com esse tipo de equipamento. Então, a gente resolveu fazer uma exposição desses equipamentos legados. Tá certo? Recentemente, eu descobri também que a primeira dissertação de mestrado em computação feita aqui no Instituto foi feita nesse daqui pelo professor Luiz Nunes também. Confere esse dado, Luiz? Tá certo? Bom, então, é muito importante essa conversa da memória e da gente aprender a conversar com a população. E, nesse contexto, talvez eu junte com o Vanderlei, porque a gente inova quando a gente traz, de novo, as pessoas para cá. Essa era uma tradição em São Carlos. Tá? A gente tem o CDCC, que tem 40 anos, a gente conversar com a população, mas a gente tem reduzido essa intensidade. Então, a gente tem que voltar e trazer de novo. E, nesse contexto, a gente pode também trazer novas tecnologias para fazer isso. Essa é a ideia mais ampla de onde começou esse projeto. Tá? O projeto se chama Memória da Computação Científica do IFSC-USP, vocês vão visitar daqui a pouco. Tá certo? Agora, eu tenho que agradecer as pessoas que trabalharam aqui. Tá? Primeiro, agradecer o Ian por todo o trabalho e por todas as coisas. A gente já deu uma salva de palmas, mas a gente pode dar outra. Tá? Eu não conseguia fazer esse projeto sozinho, e eu tenho dois parceiros de primeira hora que foram muito importantes, a professora Amanda, que está sentada ali no IAL, e o Lírio, que está sentado ao lado, o nosso doutor em eletrônica. O Lírio é a memória desse museu. Tá? Sem ele, a gente não tinha tido as informações que a gente conseguia, porque eu cheguei aqui, estava tudo desmontado. Tá certo? Depois, é importante falar que esse projeto foi feito com projetos PUB, com projetos de iniciação científica e de extensão, tá? E nisso passaram 9 alunos por ele. 6 alunos da arquitetura, num projeto conjunto entre a arquitetura e a física, e 3 alunos da física. Eu vejo aqui pelo menos 2, 3 alunos da arquitetura ali, o Gui, a Carol e a Fernanda, que são responsáveis pelos displays que estão feitos aqui. Foram todos projetados por eles, em projeto que a Amanda coordenou. Depois, talvez tenha o João Pedro aqui, as outras 2 Brunas já saíram e estão fora, não conseguiram vir. Tá? Outro pessoal que eu tenho que agradecer a equipe do Estúdio de Mídia, Cultura e Ciência, que a gente tem alguns estagiários de imagem e som que ajudam tremendamente com as imagens, com essas coisas. Algumas das imagens que a gente trabalhou, todas as fotos que a gente trabalhou, foram trabalhadas por essa equipe. Tá certo? Então, a equipe o Alisson e o Edu, não estão presentes, tem o Lipe também, que está presente aqui, talvez ele está ali na exposição, daqui a pouco eu vou falar um pouco com você. E também uma adição recente ao estúdio, que é a Natália, que é quem projeta boa parte da comunicação visual do estúdio. Então, esse pessoal tem que ser agradecido. Tá? E aí, depois, tem uma coisa que é muito legal, eu falei dessa relação afetiva com a coleção. Praticamente, tudo que foi feito lá foi feito aqui dentro. A gente usou a oficina, a gente usou os serviços gerais, a gente usou os funcionários da manutenção. Todos eles foram fundamentais para fazer isso, tanto nas pinturas, na montagem do espaço, na confecção dos displays. Tá certo? Então, eu quero agradecer nominalmente alguns deles. Por exemplo, o Ademir e o Pereira da oficina são fantásticos. O Pereira construiu
toda a linha do tempo, construiu os móveis em que estão todas as peças. Tá certo? Foi feito aqui dentro do Instituto pela oficina mecânica. Tá? Depois eu queria agradecer o Adail e a equipe de serviços gerais que fizeram toda a reforma do espaço. As coisas que eles não conseguiam fazer, a contratação corria por conta deles. Depois teve o João Gazira e a equipe dele, que são os eletricistas que também fizeram um trabalho excepcional. Eles tiveram que remontar todo aquele espaço, é um espaço diferente. Quando vocês estiverem visitando a exposição, a gente tem um videozinho sobre as transformações do espaço que estão lá para vocês verem. Tá certo? E aí, eu começo a agradecer os professores que tiveram alguma coisa. O Chu e a Ana Paula foram fundamentais, apoiaram o projeto desde o começo. Tá certo? Depois eu tenho outras pessoas a agradecer. O Gonçalo Travieso, que ajudou a fazer o emulador. O Ian trabalhou no emulador e o Gonçalo ajudou a finalizar. Então, a gente tem um emulador de como funcionava um computador na década de 70, por conta dos dois. Então, a gente tem lá, está na nossa exposição. Tá? E aí tem outras equipes do Instituto que trabalharam em momentos outros, que são importantes a gente agradecer. Ana Mara e toda a equipe da biblioteca. Luciano, a Ana Mara está ali, a equipe da biblioteca está ali, tá certo? Luciano e a equipe do Sinfor. As secretárias da editoria, Cláudia, Patrícia e a equipe delas. Maurícia, Juliana e Alice, das compras, fundamental para passar as compras nesse período de mudança, foi fundamental o apoio deles. Tá? A Maria Cristina e o pessoal dos serviços gerais para fazer a manutenção, limpeza, tudo isso foi feito aqui dentro e a gente tem que agradecer. Tá? E também eu queria agradecer ao reitor e à vice-reitora, que estão aqui presentes, tá certo? Pelo apoio financeiro, que foi fundamental para montar esse espaço. Tá certo? Bom, era bem curto o que eu queria falar, só eu queria completar com uma cena um pouquinho diferente. O Vanderlei falou de mecânica quântica. O museu é o primeiro evento, a primeira coisa feita pelo estúdio que a gente está montando aqui, mas, na sequência, a gente já começou outros projetos. Eu convido vocês, na hora do coffee break, a visitar a prévia da exposição sobre mecânica quântica, não podia perder essa oportunidade, Vanderlei, tá certo? Que está aqui no anexo. Tá? A gente está criando dentro do estúdio com estudantes de C, com estagiários, com a ajuda do Herbert, que está ali atrás, tá certo? Educador de mão cheia. A gente está criando uma exposição para explicar e para trazer a mecânica quântica para um público mais geral. A gente está fazendo isso através de jogos de realidade virtual, a gente está fazendo isso através de algumas apresentações básicas interativas, e a gente está fazendo isso com outras... essas coisas estão presentes. A gente tem, inclusive, uma tabela periódica musical, para ser bem lúdica. Elas estão em exposição aqui. Isso deve passear pela USP ao longo do próximo ano, tá certo? Mas a gente tem um pedacinho aqui para falar. E só para terminar, antes da gente agradecer de novo ao Ian, dar uma salva de palmas de novo para o Ian, ele citou um monte de cientista da mecânica quântica. Se vocês virarem ali, tem cartazes de pelo menos 5 do que ele citou, só não está o Dirac. Tá bom? Porque é pouquinho depois dos que a gente está falando naquele momento, são 3 anos depois. Portanto, se vocês quiserem ver de quem ele falou, está ali. E agora, vamos voltar à história do museu? Eu convido vocês a, daqui a pouco, subir e apreciar essa história do museu, tá certo? E nos ajudar a homenagear o Ian, que é essa figura que foi responsável por boa parte da infraestrutura e da computação nesse campus. Tá bom? Muito obrigado. Sobre este museu, tenho pedido de 2 comentários. O primeiro comentário é, obviamente, para tecer algumas considerações sobre este acervo. Eu vou convidar, para usar da palavra, o nosso diretor do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, da Universidade de São Paulo, o professor Dr. André Carlos Ponce de Leão Ferreira de Carvalho. Por favor, professor. Boa tarde. Cumprimento o magnífico reitor, professor Carlos Carlotti, a magnífica vice-reitora, professora Maria Arminda, o meu amigo diretor Oswaldo Novaes Chu, o Banhato, né, que colocou as mãos na formação dessa rede, o prefeito Neto Donato, da cidade de São Carlos, a vice-diretora, minha amiga Ana Paulian, a professora Nelma e o Guilherme também. Bom, alguns dias atrás,
o Chu me procurou, falou: André, dada a importância que o Ian teve para o ICMC, você pode falar algumas palavrinhas sobre a relação do Ian com o ICMC? Eu falei: claro, é um prazer, Chu. Eu convivi muito pouco pessoalmente com o professor Ian, mas eu estou no ICMC há 31 anos, então convivi muito com o ICMC e, quase que por consequência, com o professor Ian também, porque o ICMC tem a marca do professor Ian, e a gente deve muito ao professor Ian. O professor Ian orientou 4 mestrados, mestres são professores do ICMC, e 2 doutores também. Né? Professor Agma Traina, professor Caetano Traina. O professor Caetano Traina foi, inclusive, o primeiro doutorando do professor Ian, e os primeiros doutores do ICMC. Eles orientando-os do professor Ian no ICMC foi muito importante, não só para o ICMC, onde nuclearam grupos de banco de dados, processamento de imagens, sistemas distribuídos, mas também no painel nacional, em colocar o ICMC em evidência nessas áreas na computação. E por tudo isso, o ICMC é muito grato. Não posso deixar também de cumprimentar, né, o professor Vanderlei Banhato e o professor Carlotti, pela iniciativa de criar a rede de Embrapis, e com os colegas de Embrapi também, com o professor Vanderlei John aqui também, tá? E também aproveitar para agradecer ao professor Carlotti por essas ótimas iniciativas que ele tem de criar redes e ações de compartilhamento. Por exemplo, quando a unidade compra um equipamento e compartilha com outras unidades também a licitação, reduzindo às vezes 5 vezes o valor que a unidade ia gastar em equipamentos. No ICMC, se levou uma economia de 5 milhões de reais na compra de alguns suítes. Muito obrigado, professor Carlotti. Tá, então, com isso, termino agradecendo mais uma vez ao professor Ian pela generosidade, competência e corretude. Tá, e dar meus parabéns por tudo que tem feito pelo campus São Carlos, pelo IFISC e pelo ICMC. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para comentar sobre a criação deste acervo, também convido a usar a palavra o diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professor Dr. Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior. Bom, muito boa tarde a todos e a todas. Eu tenho que começar cumprimentando meus colegas da mesa, o magnífico reitor, professor Carlotti, a vice-reitora, professora Maria Arminda, o prefeito Neto Donato, meus colegas da casa, Vanderlei, Guilherme, Ana Paula e Nelma. Físicos, a gente não espera de físicos que eles sejam bons nas palavras, o que é uma grande vantagem. E eu, então, vou me juntar a um outro físico do nosso instituto, Walter Líbero, para me ajudar. E o que ele me disse hoje de manhã tinha que ser o início da minha fala. Ele disse: não haverá palavras hoje para agradecer ao reitor e à vice-reitora por proporcionarem essa festa que nós temos hoje. Da mesma forma, também não há palavras que eu possa ter para agradecer ao nosso prefeito por vir prestigiar o nosso evento. Eu queria agora, então, cumprimentar a todos vocês, mas é muita gente e muita autoridade. Então, eu vou escolher, para cumprimentar a todos e todas, a professora Ivone Mascarenhas, na pessoa de quem cumprimento a todos vocês. Nós hoje temos muitas festas e muitos eventos. 2 deles são de futuro. Essa rede de Embrapis da USP, que é uma iniciativa excepcional, e também esse núcleo de tecnologias quânticas. São 2 coisas de grande futuro, por vários motivos. O primeiro deles é que inovação é um dos maiores gargalos que nós temos na sociedade brasileira.
nós geramos já ciência de qualidade em muitas áreas, não tanto quanto nós precisamos pelas nossas dimensões e pela nossa população, mas já temos ciência de qualidade. Entretanto, o que nós geramos de inovação está muito aquém daquilo que a gente precisa. Então, é muito importante que nós tenhamos iniciativas como esta. E nós estamos na casa certa para comemorar eventos da Embrapi. Porque a ideia de ter a Embrapi, ou seja, uma empresa brasileira para pesquisa e inovação, surgiu de um documento feito pela Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira de Física, em que sugeria a criação de uma empresa nos moldes do que nós temos hoje. Um dos signatários daquele documento é o nosso colega aqui da casa, o professor Roberto Mendonça Faria. Então, nós temos um pouco das nossas impressões digitais nessa ideia da Embrapi. As tecnologias quânticas, eu não preciso enfatizar mais do que o Vanderlei já enfatizou, elas trarão modificações imensas para a tecnologia, para a sociedade, para além daquilo que nós já temos tudo. Nós temos também uma outra festa para celebrar a memória, para celebrar aquilo que já se conseguiu. O André, obviamente, não pode fazer um autoelogio tão grande assim para o ICMC, e, portanto, ele não pôde dizer aquilo que eu vou dizer. O ICMC é hoje o maior centro que tem de computação no país. Não existe nenhum lugar de computação que seja tão importante quanto o ICMC. E ele é o maior centro de computação do país, porque teve, na sua gênese, contribuições que vieram do nosso instituto e que são personificadas na figura do professor Ian Slaets. Além da importância que o professor Ian teve para o nosso instituto, para a cristalografia, para a ressonância magnética, para as contribuições tecnológicas que vocês verão hoje aqui na exposição. A nossa Santa Casa de São Carlos foi o primeiro hospital público a ter um sistema de imagem de ressonâncias magnéticas no Brasil, com tecnologia que foi gerada aqui. O primeiro e-mail que foi emitido, lançado, criado do Brasil, saiu do nosso instituto, do grupo do professor Ian. Todas essas contribuições só foram possíveis porque nós tivemos uma história espetacular. É uma história que começou com a professora Ivone e o professor Sérgio Mascarenhas, em 1956, e nós só conseguimos ter um instituto com a pujança que tem hoje por essas lideranças, por essas pessoas que contribuíram. Eu quero terminar voltando às palavras. Eu tenho certeza que a professora Maria Arminda vai compreender se eu tropeçar nelas. Porque eu tenho que tomar cuidado com os adjetivos que eu vou usar. Uma das coisas que tem acontecido nos últimos tempos é, com essa revolução da inteligência artificial, e eu tenho dado muitas palestras sobre o que eu acho que possa acontecer no futuro com essas tecnologias, uma pergunta que surge é: mas e agora? Como deve ser a formação dos nossos alunos? Como os profissionais devem se formar? Algumas respostas são respostas muito difíceis, mas algumas coisas são mais ou menos óbvias para nós que estamos no Instituto de Física de São Carlos ou num campus que é eminentemente de tecnologia, de engenharias, um pouco de humanidades na arquitetura, mas eminentemente tecnológico. Então, nós nos preocupamos com formação essencial nos formalismos matemáticos, na formação específica de qualidade em muitas áreas, matemática, computação, arquitetura, engenharias, física e química,
Mas tem uma coisa que eu tenho enfatizado demais para os jovens, que é a necessidade de trabalhar em conjunto, de trabalhar em grupo, em colaboração. E, para isso, algumas características ou alguns adjetivos e substantivos que a gente não está acostumado a ouvir nesses meios aqui, que são empatia, generosidade, altruísmo. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, além das enormes contribuições científicas e tecnológicas que o professor Ian deu para nós temos exemplo vivo, e nesse caso eu não estou dizendo de coisas que eu ouvi falar, mas de coisas que eu vivi, de generosidade e altruísmo na pessoa do professor Ian. Professor Carlotti, professor Maria Arminda, vocês não poderiam me dar o maior presente da minha gestão do que ter a oportunidade, com o apoio de vocês, de a gente ter essa homenagem ao professor Ian hoje. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos então agora mudar de tema. Seguidamente vamos apresentar o Teatro Virtual de Imersão, e para isso eu convido a usar da palavra a excelentíssima diretora do Centro de Divulgação Científica e Cultural da Universidade de São Paulo, a professora doutora Nelma Regina Senini Bossolá. Boa tarde a todos. Eu estava esperando falar ali da mesa. Eu quero cumprimentar o nosso reitor, professor Carlotti, nossa vice-reitora, professora Maria Arminda, professor Chu, professor Banhato, prefeito Antônio Donato, Ana Paula, vice-diretora, e professor Guilherme, todos os dirigentes aqui da USP presentes e autoridades presentes também, todos os servidores aqui do IFISC e do campus da USP, e todos os alunos que estão presentes aqui também. Para mim é uma alegria muito grande ter essa oportunidade, como diretora do Centro de Divulgação Científica e Cultural, né, o CDCC, que a gente chama pela sigla, de estar nesse momento na direção e de ter acompanhado, né, instalado a execução do Teatro Virtual de Imersão, que também a gente pode chamar de planetário, não é? E aí, então, nesse momento assim, tão importante. O teatro, né, como eu falei, o Teatro Virtual de Imersão, ele é uma sala, como todos sabem, uma sala de projeção num domo, não é, que tem um teto semisférico. O nosso teatro aqui ele tem 44 lugares, e ele vai, né, a gente chama ele de teatro, porque a ideia é que não só haja projeções do céu, né, por exemplo, né, do céu estrelado, projeção astronômica, mas também de outras temáticas, e por isso ele é um equipamento, a gente pode chamar de multiusuários, e para várias áreas aqui. E abertos, então, às unidades do campo, para pensarem, né, em filmes, em projeções de outras áreas também. A gente vai ter uma pequena amostra hoje, não é, no momento que a gente se dirigir até lá. Eu queria também dizer que esse projeto, né, assim como o Chu falou inicialmente, não é, com as palavras do Walter, mas ele foi possível porque justamente o professor Chu, Oswaldo Novaes, junto com o professor Walter, na vinda do reitor aqui para a posse da direção, levaram, né, o projeto do Teatro de Imersão, e o reitor acolheu, né, muito bem e apoiou. Então, é uma felicidade a gente estar podendo realmente fazer essa inauguração hoje aqui. O professor Walter, como a gente falou, foi um dos idealizadores do Teatro Virtual de Imersão, né? Mas essa ideia ela já estava sendo incubada, né, há alguns anos, há pelo menos 10 anos, não é? No momento, por exemplo, quando foi proposto num projeto do CNPq, submetido ao CNPq para a instalação de um planetário aqui. Esse projeto foi submetido pela professora Cibele Celestino Silva, aqui do IFISC, que está aqui, né?
e que depois ela, juntamente com o Walter e com o nosso astrônomo do observatório, Dietrich Schill, enfim, elaboraram, deram forma, não é, a esse teatro da forma como ele está hoje. A lista de participantes, né, de colaboradores, apoiadores a esse projeto é grande. Eu pretendia, talvez, falar ali no observatório, mas vou aqui pedir licença, que vai ser rápido, né, mas vou pedir licença para fazer esses agradecimentos nominais. Né? Então, claro, ao professor Walter Sibeli e ao astrônomo André, né, que idealizaram e deram forma ao TVI, ao professor Oswaldo Novaes, né, que apresentou esse projeto, ao professor Carlotti, ao Maurício Schiabel e à equipe da divisão financeira do IFISC, né, e a Giovana Santos e equipe do Serviço Administrativo e Financeiro do CDCC, pela gestão administrativa e financeira desse projeto. A engenheira Silene de Cássia Garcia e a equipe da Divisão do Espaço Físico da Prefeitura Universitária do Campus USP em São Paulo, aqui representada pelo professor Paulo Sérgio Luiz Fernando, né, que fizeram um estudo preliminar e fizeram toda a gestão técnica do projeto, né, que levou aí esses 3 anos, né, 3 anos e meio, mais ou menos. A equipe do Observatório Dietrich Schill, que vocês vão ter oportunidade de conhecer no momento que estiverem lá, e também a equipe, né, de servidores do CDCC, do nosso prédio sede, que fica ali na região central da cidade. Eu gostaria de dizer também que o TVI ele é um equipamento, né, científico e cultural para a comunidade de São Carlos e da região, e certamente vai ampliar o papel que a USP já tem aqui na cidade, na comunidade, o papel de extensão. Né? O CDCC completou esse ano 45 anos, e o Observatório, agora, nesse próximo ano, vai completar 40 anos, e aí os números, né, de visitantes e escolares atendidos são muito expressivos. Não é? Só para a gente ter uma ideia, eu não vou falar de número total, mas no observatório a gente tem uma média anual de visitantes presenciais de mais de 10.000 pessoas, que para São Carlos, né, para uma cidade de médio porte, esse é um número expressivo. Né? E a gente tem uma expectativa de talvez até dobrar com esse teatro. Não é? Já existe procura, enfim, né? E a equipe do observatório ela já está se planejando para receber esse público. Então, reafirmando, né, mais uma vez, o papel da universidade aqui na cidade na divulgação científica. Então, eu convido a todos, né, então, após a inauguração aqui do espaço do museu, né, da computação, da gente fazer uma pequena caminhada, e vai ser pequena mesmo, aqui até o observatório, o teatro, para, então, a gente conhecer o espaço, e aqueles que tiverem oportunidade, a gente vai fazer uma sessão breve, não é? Apesar da limitação do local, enfim, de exposição, de projeção ali. Então, novamente, eu quero agradecer a todos, desejar aí uma boa tarde e, enfim, né, reforçar esse convite. Muito obrigada. Queremos registrar e agradecer a presença do prefeito do campus USP de São Carlos, o professor Dr. Luís Fernando Costa Alberto. Muito obrigado pela presença. Muito bem, agora vamos passar então aos discursos através da mesa, convidando a usar da palavra a vice-diretora do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, professora doutora Ana Paula Ulian de Araújo. Obrigada. Boa tarde a todos. Magnífico reitor, excelentíssima, magnífica vice-reitora, professor Chu, professor Vanderlei, nosso prefeito, muito obrigada pela presença a todos, Guilherme, Nelma. Então, em nome da mesa, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Muito rapidamente, só dizer que é um momento de muita felicidade para nós aqui do IFISC, de recebê-los aqui, de ver a casa cheia, com tantas pessoas queridas, velhas e novas, velhas não, experientes e novas, e dizer que
esse evento é a cara do IFISC, a essência do IFISC, né? Trazer o velho e o novo, como o Chu colocou na fala dele, juntos aqui, né? Então, a gente tem, por um lado, o museu, que traz toda a história da computação aqui no IFISC, mas não só aqui, como foi dito também no ICMC, e eu acho que perpassa, né? Eu tive no evento ontem em São Paulo que falava sobre a Infovia da USP, e o nome do Ian estava dentro dos créditos ali também, né? Então é um orgulho para a gente. E, ao mesmo tempo que a gente tem essa memória antiga, a gente está falando de computação quântica com o Vanderlei, com a Embrapi, trazendo a tecnologia, e, enfim, trazendo a ciência para mais próximo do cidadão, né, fazendo essa ponte, né, trazendo para aplicações. Então, é uma coisa que é muito a cara do IFISC. E, além disso, a extensão, que tem sido cada vez mais um forte aqui. A gente tem o Guilherme como parceiro já há algum tempo na Cultura Extensão, além do CDCC, que já é histórico, né, já é conhecido dentro e fora de São Carlos. Então, é um momento de muita alegria. Espero que todo mundo possa aproveitar, visitar aqui o museu, que é no andar de cima, né, vão ter que subir a escada, mas é muito pertinho. E também é pertinho o teatro, né, ninguém desanime de ir. A única limitação é que o teatro, a Nelma acabou não comentando, a capacidade não vai dar para todo mundo assistir o preview hoje, né? Mas hoje não, na primeira sessão, mas vai ter outras. Houve o compromisso de fazer várias sessões curtinhas para que todo mundo possa, hoje ainda, para que todo mundo possa assistir. Vale muito a pena, né? Então, muito obrigada, nós estamos muito felizes e agradeço mais uma vez a presença de todos aqui. Muito obrigado. Seguidamente, convido a usar a palavra o excelentíssimo diretor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, o Sr. Dr. Osvaldo Novaes de Oliveira Júnior, para as considerações. Muito obrigado, Rui. Eu só queria, como eu já falei para vocês todos, queria só uma vez mais agradecer a presença ilustre de vocês, do nosso reitor, da vice-reitora, do prefeito, e dizer que esta casa é a casa de todos vocês. O Instituto de Física de São Carlos, em linha com aquilo que tem sido defendido pela reitoria, por essa reitoria da USP, é a casa que deve servir à sociedade brasileira. Então, é uma casa de todos nós. E é um enorme prazer tê-los conosco hoje. Obrigado. Seguidamente, convido a usar a palavra o excelentíssimo Sr. Prefeito da cidade de São Carlos, Dr. António Donato Neto. Boa tarde a todos. É um prazer poder representar a nossa cidade de São Carlos aqui nesse grandioso evento. Gostaria de cumprimentar o magnífico reitor Carlos Carlotti. Muito obrigado pela presença. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de vê-lo e conversar com o senhor. E para nós, são carlenses, é um prazer tremendo, é um orgulho nós podermos contar com uma instituição igual a USP. Vocês fazem parte da cidade, e a nossa cidade não seria igual sem a USP, Campus 1, agora nós temos o Campus 2, o CDCC, que nós participamos durante essa semana de um evento de audiências públicas para o novo plano diretor. Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui em nossa cidade. Também a magnífica vice-reitora Maria Arminda, muito obrigado pela presença. É um prazer conhecê-la também e que a senhora se sinta bem aqui na nossa cidade. Professor Osvaldo, feliz por estar aqui nesse momento. Professora Ana Paula, também fiquei aqui conversando um pouquinho. A professora Ana Paula me contou que
que a minha mãe deu aula de piano para a filha dela. Então, fico feliz porque São Carlos é isso. Ao mesmo tempo que é uma cidade média, ali para grande, mas uma cidade pequena também, a gente vai ver que muita gente se conhece e se relaciona no dia a dia. Professora Nelma, muito obrigado por tudo que a senhora tem feito pela cidade, ali comandando o CDCC. Professor Vanderlei, uma grande referência para mim, um grande amigo, orientador da minha esposa também por um período, e com quem eu tive a oportunidade de, por 2 vezes, estar no Texas, conhecendo o trabalho que ele tem feito e firmando uma parceria entre a cidade de São Carlos e a universidade. Também o professor Guilherme, muito obrigado. Professor Guilherme, o senhor tem um fã, que é o meu querido amigo e companheiro Roselei Françoso, vice-prefeito, e eu agradeço também tudo que o senhor tem nos ajudado aqui na cidade. Eu gostaria de até interagir um pouco com o público, rapidamente, e estou falando um pouquinho baixo, porque a voz, toda essa temperatura, as viagens, a gente vai perdendo um pouquinho a voz. Mas eu gostaria de saber quantos são nascidos aqui em São Carlos, os que estão aqui na plateia. Menos da metade, certo? Uns 40%, 40%, 30%, né? 30%, por aí. E por que eu perguntei isso? Porque é isso que São Carlos é. É a cidade que acolhe as pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, de outros países até, e essas pessoas passam a morar aqui na nossa cidade. Hoje nós temos 265 mil habitantes que moram aqui e convivem diariamente, mas nós temos mais 30 mil habitantes flutuantes. E aí, isso acontece muito pela USP e pela nossa querida também UFSCar. E aqui eu aproveito para deixar um abraço para a nossa querida reitora Bia, porque são 2 grandes universidades que completam e fazem de São Carlos o que São Carlos é hoje, uma cidade acolhedora, uma cidade em que lá atrás recebeu a professora Ivone, e aí eu aproveito para cumprimentar todos da plateia em nome da senhora, e a cada dia que passa, nós temos mais referências em nosso município. Isso é um orgulho tremendo para mim, enquanto prefeito. Eu estou tendo algumas coisas boas, né? Por ser o prefeito, depois da Constituição de 88, o prefeito mais jovem da cidade, eu falo que eu estou com uma energia muito grande e querendo fazer, e quando a gente recebe o apoio das universidades aqui da nossa cidade, isso fica mais fácil. E por algumas vezes eu já procurei a USP para nos auxiliar dentro da gestão da prefeitura, dentro de outros projetos. Então, quando a gente vê que mais coisas estão chegando aqui para a USP São Carlos, eu fico feliz porque a gente está no caminho certo. Muito foi falado, professor, que as universidades eram ilhas aqui dentro da cidade de São Carlos. E eu falo que eu não fui eleito para fazer pesquisa. Eu não fui eleito para dar aula. Eu fui eleito para agregar todo esse povo são-carlense. E é isso que eu tenho tido a grata surpresa, que está sendo muito mais fácil do que eu imaginava. Faltava um pouco da aproximação do poder público com as instituições, com as universidades. E isso, hoje a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Cidade Inteligente e Transparência, para que nós possamos aproximar cada vez mais e ter inovação cada vez mais aqui na nossa cidade. Eu estou tendo o privilégio também de ser vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos da Inovação. Então, como é bom eu estar numa cidade igual São Carlos, a minha cidade, onde eu nasci, e deixei de morar apenas por 2 anos, por motivos de estudo,
mas que eu convivo, tenho meus filhos, minha família, e ser uma cidade de referência. Saiba que o senhor e a senhora sempre serão muito bem recebidos aqui na cidade de São Carlos. E levem o nosso agradecimento, não só aos senhores que hoje estão fazendo parte da direção da nossa querida USP, mas a todos que já passaram por aqui, que já passaram pela USP, porque a cidade de São Carlos ela é o que é hoje devido às universidades e, com carinho especial, a nossa querida Universidade de São Paulo. Muito obrigado pela presença, e São Carlos está de portas abertas para mais inovação, para mais tecnologia, para mais ciência, para que nós tenhamos uma cidade cada vez melhor, com uma qualidade de vida melhor. E eu sempre falo, uma cidade melhor é uma cidade feliz. E é isso que a gente está aqui para fazer. Muito obrigado a todos. Seguidamente, convido a usar da palavra a excelentíssima vice-reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Muito obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Não estava nos meus planos falar, mas eu queria dar as boas-vindas a vocês e agradecer muito esse acolhimento do campus de São Carlos. Agradeço muito especialmente o diretor do Instituto de Física de São Carlos, o professor Oswaldo Chu, nosso anfitrião. Naturalmente, nada teria sentido se não fosse a presença do reitor, meu companheiro de gestão, professor Carlotti, Carlos Gilberto Carlotti. Cumprimento o prefeito dessa cidade tão interessante. Meu marido costuma dizer, reclamando que eu casei com a USP, e ele complementa, e com o campus de São Carlos, porque eu gosto muito de vir a esse campus. E interessante que é um campus que tem o IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, aqui meu amigo, o diretor, o professor João Marcos, mas ele é um campus de ciências exatas, sobretudo, e de tecnologia. E eu sou socióloga e da cultura, né? Eu me sinto muito acolhida nesse campus. Cumprimento o professor Banhato, um cientista tão importante, a professora Ana Paula. Quando a professora Ana Paula se tornou vice-diretora aqui da Física de São Carlos, eu falei, isso, para mim, que sou uma mulher, é o maior orgulho, né? A professora Kaline, também uma mulher, diretora da Física de São Paulo. Cumprimento a professora Neuma e o professor Guilherme, que eu já conheço de algum tempo. E queria dizer que eu não vou falar dos projetos, até porque não me sinto a pessoa mais qualificada, mas percebo a importância desses projetos. Mas eu queria dizer que esse é um campus que tem algumas características especialíssimas. Quando eu fui pró-reitora, em 2010, o professor Walter está aqui, e meu adjunto, o professor João Marcos, eu vinha muito aqui ao CDCC. E eu percebia que a beleza desse campus estava também em uma preocupação em extroverter a sua produção científica, a produção do conhecimento. Eu não me esquecerei de alguns momentos muito particulares que eu tive no CDCC. Uma foi
como pró-reitora, ajudei a financiar a biblioteca e a acessibilidade da biblioteca. E aí o professor Walter me chamou e falou: você precisa conhecer a biblioteca que a pró-reitoria, afinal, financiou. E quando eu fui caminhando, é uma biblioteca, era, pelo menos naquele momento, com acessibilidade para pessoas que têm deficiência visual, eu peguei, ao acaso, um livro da estante. E era um livro de literatura dos que eu mais, talvez, se não mais, mas dos que eu mais gosto, que era O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, que é um livro notável, absolutamente, já li mais de não sei quantas vezes. Aí eu comecei a folhear o livro e, quando eu abri o livro, caiu exatamente na parte que eu mais gosto do livro, né? E eu tive, naquele momento, um sentimento de uma relação muito profunda com aquele projeto e com o CDCC, que a professora Neuma agora dirige tão bem. Um empreendimento ao qual o Walter se dedicou muito. Me lembro do João me esperando, João Marcos, na porta do CDCC. Eu vinha de Ribeirão, debaixo de um temporal, e eu tive um sentimento de extrema empatia com aquilo, que eu acho que não foi por um acaso que aconteceu, né? E uma extrema empatia com esse campus. Tenho muitos amigos aqui, e amigos muito queridos, e, por isso, acho que eu realmente, o meu casamento com a USP, que é muito antigo, e eu sempre falo, muito mais tempo do que o bom senso da vida aconselha. Nesse casamento, sempre tive um noivado com esse campus, né? Que é a queixa, na verdade, do meu marido, que eu vivo fora por causa da USP, mas que venho muito ao campus de São Carlos. Eu queria cumprimentar essa iniciativa. Quando recebi o convite, eu tinha certeza que eu viria, a despeito desse momento final da gestão, a gente ter muitos compromissos. Parece que nem dá tempo de dar conta, né? Ontem mesmo, o reitor e eu terminamos um evento já tardíssimo, da noite, mas aqui eu não podia deixar de vir. Eu acho que não só um núcleo importantíssimo que está sendo criado, uma rede fundamental, com uma alta relevância para a vida da sociedade, a vida das pessoas, e numa área de ponta. É claro que isso é fruto do trabalho de muitas pessoas, o trabalho que se acumula, está aqui, essa figura egrégia, que é a doutora Ivone Mascarenhas. E esse é um empreendimento coletivo. Eu acho que essa gestão, o professor Carlotti tem procurado apoiar todos os projetos relevantes para a Universidade de São Paulo. E é com essa sensação de realização, que é muito bom isso, né? E de gratidão, que eu cumprimento a todos e a todas. Muito obrigada. Muito bem, para concluir o período dedicado aos discursos, convido a usar a palavra Sua Excelência o Magnífico Reitor da Universidade de São Paulo, professor Dr. Carlos Gilberto Carlotti Júnior. Bom dia. Bom dia não, boa tarde. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar novamente aqui em São Carlos. Prefeito, quando eu entrei na universidade, em 78,
Eu morava em Ribeirão Preto, e eu entrei lá na medicina, mas muitos dos meus colegas entraram aqui em São Carlos, na Escola de Engenharia, no Instituto de Física, na Federal de São Carlos. Então, a minha juventude, ali, dos 18 aos 22, 23, sempre eu fui muito ligado a São Carlos, porque todo final de semana eles voltavam para Ribeirão e eles contavam o que estava acontecendo aqui em São Carlos, nas repúblicas, nas atividades deles. Então, eu tenho essa memória afetiva com São Carlos desde os meus tempos de graduação, através desses meus colegas, acho que eram mais de 10 ou 15 colegas que vieram estudar aqui em São Carlos, todos vindo de instituição pública, todos vindo lá do Antônio Mota, de Ribeirão Preto. A mesma escola que o Tito, acho que o Tito estudou. Então, eu tenho esse carinho por São Carlos, como a professora Maria Arminda disse, já viemos muitas vezes aqui, e cada vez que nós estamos aqui em São Carlos, é um prazer estar aqui. Acho que é uma cidade pulsante, é um campus pulsante, são pessoas muito envolvidas com a universidade. Isso dá prazer de nós visitarmos unidades assim e termos esses contatos com vocês. Gostaria de saudar também a professora Ivone Mascarenhas, o professor Ian, em nome de todos aqui que vieram, marcar a falta do professor Hamilton, que eu não estou vendo aqui. O Catalano, eu sei que ele está na Suécia, porque ele mandou mensagem. Tá, então ele está perdoado também, meia falta só. Bom, dessas atividades que nós estamos comentando hoje, gostaria de fazer algumas observações. Primeiro, o Centro de Tecnologias Quânticas. Na universidade, nós temos 52 escolas aqui, faculdades, escolas, institutos, e eles têm suas atividades, já está bem estabelecido. Nós não queremos mexer nessa estrutura, funciona bem para a graduação, funciona bem para a pós-graduação, mas a ideia da criação desses centros foi criar uma outra camada acima das unidades, entre as unidades e a sociedade, para que eles pudessem ter maior liberdade, para que eles pudessem ter maior interdisciplinaridade, que eles pudessem responder perguntas bem objetivas, que eles pudessem estar na fronteira do conhecimento, mas sempre voltando para a faculdade. Eles não estão substituindo as nossas unidades, eles estão acrescentando aquilo que nós fazemos com uma interação muito grande. Então, no slide do Vanderlei, ele mostrou todas as unidades que estão envolvidas. Se nós fôssemos fazer um acordo unidade com unidade, fazer um workshop, isso não aconteceria. Então, criando o centro, colocando essas pessoas, isso dá velocidade, dá uma certa autonomia para esses pesquisadores e dá qualidade naquilo que nós fazemos. Então, obviamente, nós já tínhamos essa estrutura antes da nossa gestão, pelos CEPIDs, por exemplo, mesmo algumas Embrapis, mas nós quisemos acentuar a criação desses centros e criamos o CEPIX, que é a continuação dos CEPIDs, porque nós não poderíamos acabar com os CEPIDs, na hora que acabou o financiamento da FAPESP, desliga a luz, isso não poderia acontecer. Então, em conjunto com as unidades, nós criamos o CEPIX e criamos alguns centros também. Então, a ideia é essa, responder perguntas mais relevantes, agilidade na gestão, contato com todo mundo e interdisciplinaridade. Então, eu acho que esse núcleo que o Vanderlei está coordenando, e eu escolhi o Vanderlei porque ele é uma pessoa muito desanimada, ele não é ativo, é uma pessoa que não tem grandes ideias. Então, eu falei, não, vou colocar o Vanderlei, porque ele tem um bom perfil para coordenar esse centro. Eu vejo dois riscos nesses centros. Primeiro, eles serem entendidos como fazendo sombra ou fazendo uma certa concorrência com as unidades. E o outro é que eles não tenham a participação de todas as pessoas na USP que poderiam estar nesse centro. Então, o Vanderlei ele fez, by the book mesmo, a criação desse centro. Ele mandou e-mail para todo mundo na universidade, para quem queria participar. Então, quem quer participar desse centro está listado aqui nas duas listas que ele comentou. E, obviamente, aqueles maiores pesquisadores, aqueles mais frequentes, aqueles que já têm uma certa experiência, irão coordenar o centro.
Então, eu acho que isso, eu espero que a tecnologia quântica, que eu e a professora Maria Arminda não temos a menor ideia do que seja, apesar de nós utilizarmos todo dia, mas nós sabemos que é uma área importante. E quando você cria um centro, isso eu aprendi também, quando você cria um centro e coloca um label USP nesse centro e dá um nome, a visibilidade externa fica muito maior. Então, quando um parceiro no exterior procura lá Tecnologias Quânticas Brasil, esse núcleo é que vai aparecer. Quando o Vanderlei estiver nos Estados Unidos, ele vai poder falar um núcleo lá de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Isso vai atrair muitos parceiros, tanto nacionais quanto internacionais. O apoio da reitoria foi um apoio financeiro para criar o centro, e eu espero que esse investimento, obviamente, possa se frutificar, trazer outros investimentos, empresas, FAPESP, CNPq, CAPES, FINEP, para nós termos realmente um centro bastante desenvolvido aqui na nossa universidade. Então, eu desejo sorte para você, Vanderlei, porque capacidade você tem. Então, vamos trabalhar em conjunto. Como ele falou, nós estamos trabalhando numa proposta com o BID, que ia ser um casamento de financiamento, mas o BID diminuiu por problemas políticos nos Estados Unidos, diminuiu o aporte de dinheiro para a América Latina. Espero que já esteja revertendo, né, Vanderlei? Porque as coisas parecem que estão indo melhor nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas, pelo menos, nós já vamos ter o centro, já vamos começar trabalhando, e eu acho que sensores quânticos é uma iniciativa muito boa. Nós temos a agricultura nossa, que nós precisamos melhorar, nós temos ambiente, nós temos transição energética, então eu acho que nós temos alguns fatores que colocam o Brasil e colocam a universidade numa vanguarda, numa maior capacidade, numa maior possibilidade de nós fazermos colaborações importantes para a ciência mundial e a ciência brasileira. Eu espero, em alguns anos, inaugurar, ou vocês me convidarem para inaugurar o computador quântico aqui em São Carlos, mas tem que ser uma coisa simples, assim, que aperta um botão só, porque se for fazer muita coisa complicada, eu não vou conseguir. Bom, e a outra iniciativa das Embrapis é a mesma coisa. Quer dizer, nós temos, eu acho que quando eu entrei na gestão, eu não lembro se eram 5 ou 7 Embrapis, e agora nós estamos com 9 Embrapis, e a ideia foi trabalhar em conjunto, porque as Embrapis estavam muito distantes, apesar de nós termos uma pró-reitoria de pesquisa e inovação, mas as Embrapis estavam muito distantes. E das mais recentes que foram aprovadas, os coordenadores me procuravam, falavam, olha, como que eu vou fazer a busca de empresas que queiram colaborar comigo? Eu não sei fazer isso. É um monte de papel que eu tenho que preencher, até para fazer a Embrapi é complicado. Então, a ideia foi colocar esses parceiros juntos, os que já têm experiência, os que estão começando, dar uma certa estrutura. Nós acho que contratamos 4 ou 5 servidores específicos para as Embrapis, mas eu pedi para o Vanderlei criar essa rede para que eles possam se conversar, trocar experiência. Se eu vou fazer prospecção de mercado, eu não preciso ter 9 pessoas fazendo prospecção. Eu posso ter um grupo muito especializado que procure empresas para fazer essa prospecção, para fazer contratos, para fazer acordos com a fundação, para poder fazer a gestão dessas Embrapis, que não é simples. O Vanderlei mostrou ali, parece que é simples, toda a produção dele, mas é através de muito trabalho que ele conseguiu essa produção que ele tem, todo esse incremento de pesquisa e inovação que ele conseguiu aqui em São Carlos. Então, eu acho que é uma outra iniciativa. Tomamos o cuidado, e o Vanderlei deixou bem claro na apresentação dele, que as Embrapis continuam autônomas. Nós não estamos querendo fazer uma super Embrapi na universidade que os coordenadores percam autonomia. Não, nós queremos dar condições para que esses coordenadores, usando a sua individualidade, possam conseguir ainda mais do que eles conseguem atualmente. Então, eu acho que isso é uma iniciativa também que vai ser muito boa para a universidade. Em relação a... Domus, como que é o nome? O teatro eu sei porque eu passei ali, eu vim por cima hoje, eu não vim pela Avenida do Trabalhador São Cardense, eu vim por cima, eu passei por ali. E aí eu vou confessar, quando o Chu me falou, eu tenho um problema muito grave, pessoal, que eu nunca consegui localizar nem
as Três Marias e nem o Cruzeiro do Sul. Então, eu espero agora que com esse teatro eu possa me localizar, ter uma melhor orientação, porque vai ser um prazer assim, indescritível. Falar, olha, esse daqui é as Três Marias, esse aqui é o Cruzeiro do Sul. Porque eu vejo Três Marias em todos os lugares. Eu olho para cá, eu vejo, eu olho para cá, eu vejo, eu olho para trás, eu vejo. Então, eu acho que eu não estou olhando direito o céu do Brasil. Então, mas só brincando, eu acho que é uma iniciativa muito boa. As duas iniciativas vão aproximar a USP, vão aproximar o campus de São Carlos, da população são carlense, população paulista, população brasileira. Isso é uma obrigação que nós temos de transmitir nossos conhecimentos, tanto através do CDCC, quanto desse novo teatro, e outras iniciativas que eu sei que tem aqui em São Carlos, que tem no IFISC. Eu sei que o Hernandes tem uma relação muito boa com o ensino médio, o Tito tem uma relação muito boa com o ensino médio também. Eu sei que muitos alunos do ensino médio aqui de São Carlos frequentam esse campus, mas eu acho que nós precisamos acrescentar ainda mais esse retorno para a população do investimento que é feito aqui na Universidade de São Paulo. Então, acho que são todas iniciativas bastante positivas. Como a professora Maria Arminda falou, nós estamos procurando apoiar todas as boas iniciativas. Não achem que é 100% do que chega para nós e que nós apoiamos, mas quando nós percebemos que aquela iniciativa é diferente, aquela iniciativa elevará o conhecimento dentro da universidade, colocar uma universidade num patamar ainda maior do que ela ocupa, sempre vocês vão ter o apoio da reitoria, e não estou dizendo só dessa reitoria, mas das próximas reitorias também, porque o nosso mandato já está se encerrando em janeiro, mas eu tenho certeza que esse espírito vai colocar dentro da USP, é o nosso DNA, é assim que nós sabemos fazer, e cada vez mais São Carlos, cada vez mais a universidade terá uma posição mais relevante para a nossa sociedade. E outras iniciativas estão acontecendo aqui em São Carlos. Eu acho que em dezembro nós vamos ter a inauguração do prédio do CIPOF, né? CIPOF, e vamos ter o início de um prédio do ICMC com a ESC, de um prédio de robótica, de matemática, robótica, e vamos ter a continuidade do prédio do IAL. O João Marcos me manda semanalmente fotos do prédio do IAL, saindo daqui, eu vou passar lá, João Marcos, para ver como que está. E tive o prazer de, não sei se você já foi em Ribeirão Preto, do novo aeroporto. Eles estão fazendo de madeira também, me lembrou muito a sua construção. Eles estão ampliando o aeroporto de Ribeirão, e é todo de madeira, com grandes vigas, igual essas que você tem me mostrado nas fotos. Então, vocês estão... o IAL e os nossos arquitetos estão populando o Estado de São Paulo com essa tecnologia, que muita coisa eu sei que foi desenvolvida aqui em São Carlos, tanto no IAL quanto na Escola de Engenharia aqui de São Carlos, o uso da madeira dentro da arquitetura brasileira. Gostaria, então, de parabenizar, Chu, você, por toda essa iniciativa. Eu sei que é difícil, porque você ter dinheiro é uma coisa, você transformar aquele dinheiro numa obra, em alguma coisa útil, é uma distância muito grande. Isso não é feito se você não tiver um bom diretor, se você tiver uma boa assistência acadêmica, uma boa assistência financeira. Então, eu parabenizo todo o corpo funcional aqui do Instituto de Física, do campus de São Carlos, especialmente você, Chu. O Chu é uma pessoa que sempre tem boas ideias, ele é muito ativo no Conselho Universitário, e o IFISC está em muito boas mãos com a gestão do Chu aqui em São Carlos. Vanderlei, um super obrigado. Sempre que eu te procurei, você tem muito mais energia do que eu. Eu falo uma coisinha para o Vanderlei, ele já faz 10 vezes maior daquilo que eu pedi para ele, mas é assim mesmo que a USP é feita. O Chu falou no começo da fala dele que são grandes pessoas que fizeram essa universidade. E é assim mesmo, acho que o professor Mascarenhas, a dona Ivone, o professor Ian, são eles que fizeram essa universidade, e agora nós temos essa geração nova do Vanderlei, do Chu, da Ana, e todo mundo fazendo aqui o campus de São Carlos. Então, parabéns, São Carlos,
muito obrigado em nome da USP pela colaboração que São Carlos tem feito pela nossa universidade. Parabéns do coração da reitoria. Obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, vamos dar por concluída esta primeira parte, porque agora vamos então fazer as inaugurações do museu e também do Teatro Virtual de Imersão. Antes de terminar, eu gostaria de convidar todos os coordenadores da Embrapi para subirem aqui para tirarem uma foto conjunta com o nosso reitor, com a nossa vice-reitora, enfim, ficar uma foto para a posteridade. Portanto, agora vamos proceder então à inauguração do museu, do acervo do Museu de Memória da Computação Científica, que fica aqui em cima no segundo piso, em que será descerrado, digamos, a placa de inauguração. Depois regressamos aqui a este piso, aqui neste hall de entrada, onde vai ser servido um coffee break, e após esse intervalo caminharemos tranquilamente até ao Observatório Dietrich Schill, onde será inaugurado o Teatro Virtual de Imersão, concluindo-se aí a programação alusiva a estas cerimónias. Em nome de Sua Excelência, o magnífico reitor, professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior, damos então por concluída esta primeira parte e encontramos-nos agora na segunda parte. Um abraço a todos, muito obrigado, uma boa tarde.